Fala pessoal, eu sou Paulo Royal e hoje eu vim trazer mais um vídeo falando sobre as armas de fogo que aparecem em filmes de grande sucesso. Seguindo a sugestão de muitos de vocês, o material de hoje vai falar sobre as armas do filme Matrix, do ano de 1999. Diferentemente dos vídeos anteriores, dessa vez eu vou experimentar uma apresentação alternativa. Em vez de separar as armas por categoria, eu vou falando delas na ordem em que elas forem aparecendo pela primeira vez nas filmagens, ok? Nas demais vezes que elas aparecerem de forma repetida, eu vou desconsiderar justamente para não ficar repetitivo demais. Aliás, coloquem aí nos comentários qual formato vocês preferem para eu poder ir ajustando melhor esse projeto nos vídeos seguintes. Quando o vídeo acabar, deixa aí a sua sugestão de tema ou dúvida nos comentários e me siga nas redes sociais, onde eu coloco sempre por lá um conteúdo variado sobre armas, tá certo? Meus amigos, o filme Matrix conta com uma trama em que, num futuro distópico, os humanos vivem numa espécie de realidade simulada que é controlada por máquinas. Essa realidade é chamada de Matrix. Um grupo de humanos, liderados por Morpheu, recrutam um hacker Neo, acreditando que ele seja, entre aspas, o escolhido para iniciar uma rebelião contra as máquinas. As máquinas, por sua vez, não querem que a simulação da realidade seja desfeita e mandam agentes gerados por computador para impedir o grupo de Morpheu. O filme tem uma variedade interessante de armas de fogo, onde algumas delas nunca entram em combate. Ainda assim, vocês vão ver todas as armas que aparecem nas filmagens, e caso eu tenha deixado passar algum modelo, me avisem aqui nos comentários, ok? Bom, começando pela primeira arma que aparece no filme, nós temos a pistola austríaca Glock G17 de terceira geração, calibre 9x19mm, que é empunhada pelo grupo de policiais quando eles vão invadir o quarto de hotel que a Trinity tá. Outro modelo que aparece logo em seguida é a pistola israelense IMI Desert Eagle Mark 19, empunhada pelo agente Brown durante a perseguição a Trinity nos telhados. Mais adiante no filme, há uma rápida cena que mostra a gravação na face esquerda da arma, comprovando que se trata de um modelo municiado com um calibre .50 Action Express. Ainda durante a fuga, quando Trinity se joga por uma janela e rola a escadaria, ela saca um par de Berettas 84 FS Cheetah, calibre 380 ACP. A próxima arma nova aparece quando Neo entra no carro onde estão a Trinity, o APOC e a Switch, que aponta para ele uma Browning High Power niquelada, com alça de mira ajustável e calibre 9x19mm. Quando Morpheu e seu grupo retornam da conversa do Neo com a Oráculo, APOC e Switch estão esperando por eles e o APOC está usando uma submetralhadora americana Cobray M11-9, calibre 9x19mm. Muitas pessoas acham que se trata de uma submetralhadora americana Ingram Mac-10, mas a diferença é visível por conta da parte posterior do receptáculo que é mais alongada, uma característica da M11-9 e não da Mac-10. As próximas armas que aparecem são o par de espingardas automáticas, calibre 12 gauge, usadas pelo Mouse quando o prédio é invadido pela SWAT na cena em que acontece o déjà vu com o gato preto. Apesar delas aparecerem por pouco tempo, percebe-se que elas têm um tambor giratório acionado por corrente, o que dá a entender que são armas acionadas por eletricidade. Outro detalhe relevante é que, apesar de dispararem muito rápido, elas são espingardas e não metralhadoras por conta do diâmetro e comprimento das câmaras do tambor. Num outro frame, também é possível ver vários cartuchos de espingarda no baú onde o par de armas estava guardado. A cinta de munições calibre .50 BMG que aparece ali serviu só para fazer um impacto visual no filme, porque em nenhum momento é usada uma arma nesse calibre. A produção do filme usou como base nessas espingardas fictícias a junção de duas armas pouco conhecidas na vida real. O lançador de cápsulas de gás norte-americano Manville Projectile Launcher, criado em 1935, e a espingarda norte-americana High Standard Model 10A, criada em 1967 e que vem com uma lanterna integrada na parte superior do receptáculo. Ambas as armas reais são do calibre 12 gauge, assim como o modelo fictício. Pessoal, eu quero lembrar para vocês que esse canal é parceiro da Amazon Brasil e clicando no link especial que tem aqui na descrição ou ativando o QR Code que está aparecendo aqui na tela, você vai ter acesso a uma seção específica do site contendo as maiores promoções da loja, com produtos com descontos que podem passar de 60%. Todos os itens são novos, lacrados, com garantia e parcelamento sem juros, então vale a pena vocês passarem lá para conferir as promoções, tá certo? Agora, vamos voltar pro vídeo.
Ainda durante a fuga do prédio, quando os agentes da SWAT e o agente Smith estão em frente ao corpo do Mouse, é possível ver que os policiais usam um pouquíssimo conhecido fuzil de assalto da fabricante australiana Leader Dynamics, modelo T2 MK5 calibre 5.56 por 45 mm. Durante o tiroteio inicial com o Mouse, as lanternas das armas dificultam completamente a identificação, e essa é a primeira cena em que ela aparece de maneira clara. Alguns segundos depois, Apoc entrega para Neil a primeira arma que ele vai usar no filme, uma pistola Zastava CZ-99 calibre 9 por 19 mm de origem iugoslava. Muitos acham que essa arma é uma Sig Sauer P226, mas, olhando o desarmador do cão inclinado existente na face esquerda da arma, nota-se que é a pistola da Iugoslávia e não o modelo suíço-germânico. Durante a troca de tiros entre Apoc e Sweet com os agentes da SWAT, as duas granadas de gás lacrimogêneo lançadas contra a dupla são do modelo americano Mace Security International M7, e elas não aparecem mais durante as filmagens. A arma de raios usada por Cypher para atacar o tanque é 100% fictícia, aparentemente não usando peças de nenhuma arma de fogo real. Até que chega um dos momentos mais marcantes do filme, que é quando Neil pede pro Tank o máximo de armas possíveis e simplesmente uma infinidade de prateleiras aparece, trazendo modelos de várias épocas e categorias. Quando o Take está exibindo o Neil, atrás dele, além de modelos que já apareceram antes no filme, também surgem as pistolas HK-USP e Beretta 92FS. Entre as submetralhadoras, nós temos os modelos Sterling L2A3, IMI Micro Uzi e Uzi e CZ-VZ61 Scorpion. Os fuzis de assalto que aparecem são modelos CZ-VZ58 e na prateleira atrás dessa ainda é possível ver fuzis ISMAS AKM e metralhadoras Sako Defense M60. Quando a cena muda para Trinity, é possível ver mais algumas outras armas ainda não citadas, como as submetralhadoras HK MP5K, Sten e Owen Gun, fabricada na Austrália. Também aparecem as submetralhadoras Thompson nas variantes M1928, M1928A1 e M1A1 e os fuzis Colt M16A1 e Springfield M1 Garand. Nas cenas de ação seguintes, quando Neil e Trinity vão salvar o Morfeu e estão no saguão do prédio, várias dessas armas que estavam nas prateleiras são usadas pela primeira vez e vão aparecendo na seguinte sequência. Primeiro, Neil empunha um par de MP5K depois de bater no primeiro guarda. Os guardas, por sua vez, estão usando revólveres Smith & Wesson Model 10, calibre 38 Special, que apesar de não estarem nas prateleiras, aparecem essa única vez. Logo em seguida, Trinity entra no saguão atirando com uma Micro Uzi. Assim que os reforços chegam para render Neil e Trinity, outra arma que estava nas prateleiras entra em ação, mas na mão dos soldados, que é o fuzil Colt M16A1, calibre 5.56 por 45 mm. Na sequência do tiroteio, mais uma arma que aparece pela primeira vez é a espingarda Frank Spaz 12, calibre 12 gauge, que foi apresentada no filme com a sua coronha fixa. Mais uma vez, Neil troca de arma, usando um par de submetralhadoras CZ-VZ61 Scorpion. E aliás, é aqui que acontece um erro técnico grave por parte da produção, que é o seguinte: essas submetralhadoras são municiadas somente com os cartuchos 32 ACP e 380 ACP, ou seja, calibres de pequeno porte. O pessoal da produção pensou que seria uma ótima ideia fazer com que, ao disparar essas armas, caíssem no chão vários estojos de fuzil 5.56 por 45 mm, que por si só já são muito maiores que a própria largura do carregador da Scorpion. Provavelmente o objetivo era de mostrar que o Neil estava contra-atacando com um poder de fogo tão alto quanto o dos seus inimigos, mas então que eles escolhessem outra arma para aparecer nessa cena. Realmente ficou bem feio para o espectador que tem um olhar mais atento. Por fim, a última arma inédita que aparece é quando a Trinity e o Neil pegam um helicóptero. Assim que eles chegam de frente para a janela onde os agentes estão com o Morfeu, Neil usa uma metralhadora giratória General Electric M134 Minigun, calibre 7.62 por 51 mm. Algumas pessoas afirmam que existe um erro de continuidade nessa cena, já que quando a aeronave está estacionada na cena anterior, a metralhadora não aparece. Acontece que ela tem um suporte giratório que deixa a metralhadora guardada dentro da aeronave, ou seja, quando ela vai entrar em uso é que o seu suporte é colocado para fora. Esclarecido? Bom pessoal, espero que esse vídeo tenha matado a sua curiosidade sobre esse assunto e muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece de clicar em gostei e compartilhar pra gente alcançar novos espectadores. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!